DJ, aperte o play! É hora de mais uma aula matemática e, claro, na presença da nossa linda intérprete professora Aldelina, aí fica muito mais bacana, né? Junto e misturado, estamos aqui para uma aula muito top e hoje vamos falar de... expressões algébricas. É dia de se expressar, então. Hoje é aquele dia que nós vamos tirar alguns traumas do passado. Pronto. Né? Traumas esses de... Vamos até chegar mais perto, chegar mais perto, dar uma conversadinha com eles, vamos lá. Mais pertinho pra gente conversar de pé de orelha. Esse negócio de tirar trauma é um negócio interessante, né? Porque às vezes os meninos vêm traumatizados lá do ensino fundamental, vem cheio de neura. E a culpa não é nossa, não. Não, jamais. Não. Na verdade, a matemática em si, quando ela é passada, transmitida ou quando ela é recepcionada de maneira diferente, aquilo pode criar uma certa resistência, tipo assim, eu nunca vou aprender isso, eu não sei isso. Acho que não sei, acho que não consigo. Tem uns que falam até assim, eu sou muito burro. Não, não é. É só o detalhe de como que vai ser transmitido. E nós estamos aqui hoje para dar aquela organizada. E olha, depois dessa aula, eu tenho certeza que a gente já pode até começar o assunto de função com eles, que vai ser... né? Eu acho que sim. Falando então de expressões, é uma aula para a gente se expressar matematicamente, tá? Então a gente vai usar agora alguns argumentos lá do fundamental que ficaram, às vezes, sujeitos com essa defasagem, né? E com aquela preocupação. Acho que eu não sei resolver expressão numérica. Acho que eu não sei desenrolar, né, as questões quando envolvem expressões. E a gente consegue sim, é muito simples, tá bom? Então vamos lá, aula de número 23, vem com a gente! Expressões algébricas. Vamos entender o que é, como funciona e também vamos aprender a resolver o valor numérico de uma expressão algébrica. Mas antes de tudo isso, claro, pararam, pam, pam, temos o oferecimento do dia e a aula de hoje vai para, olha lá, escola muito bem organizada, bem limpinha, bem arrumadinha, pintada. E que escola é essa? Eu não sei. Eu acho que, será que a gente já foi nessa? Essa daqui, pela cor... Ela eu acho que é do município, né? Não sei. A cor. Geralmente as do estado são aquele marronzinho, né? É um marrom meio diferente, meio... Mas vamos lá, e qual é o abraço que vai especial para qual escola, em que localidade? Olha lá na telinha, então. A escola de hoje é a Escola Dom Pedro II, extensão da Raimundo Euclides Barbosa. Onde mesmo, professor Maurício? Em Parecis. No estado de Rondônia. Olha lá, e claro, né? Então chega junto aqui com a gente que nós vamos dar aquele abraço aos professores presenciais da Escola Dom Pedro II, mas o beijo no coração, não, é para todos o beijo no coração, mas mais especial aos alunos do primeiro ano, tá? Então sintam-se abraçados por nós, a gente devagarinho vai dando os abraços aí a todos os alunos, né, da nossa, eu sei que tá chegando recados aí, pedindo abraços, pedindo oi, é que às vezes muitas aulas a gente já havia enviado com antecedência, né, então não é possível, mas agora a gente vai começar a inserir aí fotos que estamos recebendo e tudo mais. Certinho? Beleza. Mas assim, eu não sei se você observou, mas eu observo bastante nas fotos das escolas, é o seguinte, mas o nosso céu de Rondônia não tem igual, não tem, cara, é azul. Nosso céu é sempre azul. Sempre. E que Deus o mantenha sem igual, né? Vamos lá de conteúdo, olha lá na telinha, então dê uma deslocadinha aí, mas a gente vai trabalhar as expressões algébricas, né? E vem com a gente aqui. Você aí, está preocupado com esse assunto? O que é algébrico? Ou melhor, o que é álgebra, né? Será que a galera consegue já dar uma definição para isso? E aí? O que vocês acham? Bom, vamos só deslanchar aqui algumas ideias. Nós temos a parte de aritmética, nós temos a parte algébrica, nós temos a parte geométrica e também temos a parte trigonométrica. Matemática dividida ali, se bem que alguns autores sugerem que trigonometria e geometria estão ali juntos, não é no mesma linha de raciocínio, mas vamos dividir em 4 partes. A aritmética nós trabalhamos já em aulas anteriores, números e operações. A álgebra, ela está ligada com o abstrato, com aquilo que nós não sabemos, tipo assim, pensei em um número. Qual que é o dobro desse número?
Ah, entendi. Mas aí, como eu não sei o número, eu vou botar um X na minha cabeça aqui. Um X. O dobro é 2x? Ah, perfeito. Ah, olha aí. Quando a gente fala de algébrico, é aquilo que vai além do numérico, né? Então, uma expressão numérica só tinham números. E aí a gente se preocupava com a ordem das operações. Uma expressão algébrica existem números e letras. Olha, é quase uma língua portuguesa. Um abraço aí às professoras amadinhas, a professora Pura e a professora Marcinha, né? Que são nossas companheiras aqui, matemática e português andam sempre junto aí, né? Caminhando junto. Coladinho. É isso. E claro, a gente vai trabalhar com vocês agora alguns conceitos primeiro e depois, na sequência, a gente vai praticar, tá certo? Então, olha lá na telinha, falando de expressão algébrica, não fique com esses olhos arregalados, assustados, porque a gente vai explicar tudo pra vocês. E o Pato Donald tá ali, ó. É. Entrelaçado com números, com letras. Cálculos incalculáveis, imensuráveis. Então, o que são, cálculos intermináveis, né? O que são expressões algébricas? São expressões matemáticas formadas por números e letras. Foi o que acabamos de falar, né? Então, quando a gente fala de expressão algébrica, vamos entender melhor? Vamos lá, então. Busca aqui, ó. Expressões algébricas são expressões matemáticas que apresentam números, letras e operações. Lembrando que essas letras estão substituindo outros números desconhecidos. Então tá aí, ó. Tem números, tem lá o 3, tem o 4, tem o 12 e tem o 10. Nós temos letras X, Y, Z. E também temos operações. Nós temos 3x menos 4y mais 12z menos 10. E temos também, às vezes a gente fica muito preso no X, Y, Z, mas a gente pode ter B, pode ter A, pode ter C, pode ter R, pode ter π, pode ter o que quiser. Uma expressão algébrica, ela envolve todas as letras, todos os números possíveis, né? A gente pode ter isso dentro de uma expressão algébrica, tá? Beleza? Entendendo melhor, então, as expressões desse tipo são usadas com frequência em fórmulas e equações. Por exemplo, a fórmula de Bhaskara, que nós comentamos já, acho que numa das revisões, e que vocês estudaram o ano passado. Fórmula de Bhaskara é uma fórmula utilizada para resolver equações do segundo grau. A gente ainda vai ver aí nas aulas posteriores, tá? Também. E o comprimento da circunferência, ou seja, o tamanho daquela corda que circunda a nossa bolinha. A circunferência é 2πr. Isso mesmo. Aqui, ó, por exemplo, a gente tem uma equação, né, uma fórmula, e é formada por letras, números e operações. Temos aí menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2a. Olha aí, a nossa intérprete, ela já faz na frente, já. Eu tô falando devagarinho quando ela já fez, já, né? Mas é porque ela sabe muito de matemática, gente. A fórmula de Bhaskara para ela tá no papo. Então, agora a gente entendendo que as expressões envolvem as fórmulas, as equações, porque faz uso de letras, números e operações. Continuando entendendo... As letras que aparecem em uma expressão algébrica são chamadas de variáveis, uma parte literal, e representam um valor desconhecido. Olha só que coisa interessante. Então, essas letras que aparecem nas expressões, elas podem ser chamadas, e aí nós temos 3 termos específicos. Ela pode ser um valor desconhecido quando eu tenho, por exemplo, uma equação. Sim. Numa equação, a letra é um valor desconhecido. Ah, quanto que é 2x mais 8 igual a 10? Opa, então esse x tem um número que representa esse x. Essa letra ela tem valor, valor. Que é um valor ainda desconhecido. Então, quando a gente ainda não conhece o valor, a gente chama de variável. Por que variável? Porque pode variar, né? Ali, quando a gente tem aqui a fórmula de Bhaskara, aqui, ó, a gente pode ter possíveis valores para A, para B e para C. Então, isso acontece, por isso que a gente chama de variável, tá? Incógnita é um pouquinho diferente. Incógnita já é aquele valor específico. Isso. Né? Que aquele valor tem aquele valor já... Tá certo. Na verdade, a incógnita, ela já entra na equação. Isso. Porque na equação a gente firma ali um número certo. Quando eu coloco uma expressão, eu posso mudar. Por exemplo, 2πr.
2πr vai mudando sempre. Se a minha circunferência tem raio 1, o 2πr é um número. Se a minha circunferência tem raio 10, o 2πr já é outro número. Eu vou variando esse número. Isso, que é certo? O comprimento da circunferência, né? Isso. Vai ser de acordo com o seu raio. Por quê? Porque o π, a gente já sabe que tem valor certo, que é aproximadamente um número irracional, mas que a gente arredonda, né? Agora tá o prato cheio aqui. Agora ficou bacana. Falamos de número irracional, o aluno já sabe. Já sabe. Falamos de arredondamento, já sabe. Teve uma aula própria disso, de arredondamento e aproximação, né, numérica. Então, quando a gente fala do π, a gente já sabe que é um número irracional que arredondamos para 3,14, que é o mais usual aí, certinho? Quando a gente arredonda, a gente faz uso dele nessa fórmula que o professor Maurício falou, do comprimento da circunferência. Então, o 2 vezes o π, que é 3,14, vezes o r, que pode variar de valor. Isso mesmo. Certinho? Beleza. E claro, né, com tudo isso, exemplos aí mais palpáveis, assim, para a gente conseguir internalizar o assunto. O que é realmente, de fato, uma expressão algébrica, tá? Ainda entendendo melhor tudo isso, olha lá na telinha. Então, a gente viu que os valores de A, B e C vão variar de acordo com a equação do segundo grau que for dada. Isso a gente vai estudar em umas aulas posteriores aí, tá bom? Beleza. Mais um pouquinho? Os números escritos na frente das letras são chamados de coeficientes, ou alguns autores dizem assim, coeficientes numéricos. São os números que aparecem na frente da letra. E o mais importante, não sei se vocês notaram, quando a professora Lúcia estava lendo, ela falava assim, ó, 3 vezes x, 2 vezes y. Por quê? Porque quando o número está na frente da letra, esse número é multiplicado pela letra, ou seja, aqui nós temos 3 vezes o A mais 2 vezes o B. Não aparece, né? Quando a gente está falando de expressão algébrica, muitas vezes não aparece, não tem o vezes aqui, não tem nem um pontinho, não tem assim 3 vezes o A ou 3 pontinho A, para a gente saber que está multiplicando. Não há necessidade. Pela educação matemática, 3A já é 3 vezes A. 2B já é 2 vezes B. Então, esses detalhes fazem muita diferença, vocês já vão entendendo. Os coeficientes são esses números na frente das letras que deverão ser multiplicados pelo valor atribuído a cada letra. Beleza. E se por um acaso aparecer essa multiplicação, vai ser com um pontinho, tá? Não vai ser x. Por quê? Porque agora as letras representam variáveis. Se eu colocar um x, pode ser que eu confunda com uma variável. Verdade. Isso mesmo, foi longe. Então, quando a gente coloca 3 vezes x, aí já não vai ficar, vezes a, vai ficar 3xa. 3xa, já né? vai ficar. E a gente já pensa que esse x é um valor numérico que a gente ainda desconhece. Então, não usamos mais o x para a operação de multiplicação. Beleza. Tá bom? Tá bom, tem mais uma informação. Vamos lá, tem mais um pouquinho. E aí, entendendo melhor a cada slide? A cada um, você vê que em cada um detalhezinho para que vocês não fiquem com dúvidas. E um complementa o outro, né? As expressões algébricas são formadas pela adição ou subtração de termos algébricos. Observe que agora já apareceu um nomezinho específico aqui, ó. Termos algébricos. Estávamos falando de expressões algébricas, explicamos os detalhes bonitinho e agora apareceu um tal de termo algébrico, né? Que é um pedacinho, uma composição, número, letra, é um termo algébrico. Quando eu junto termos algébricos, eu tenho uma expressão algébrica. E aí, a gente está falando ali, né, de parte literal e parte numérica, a gente vai mostrar mais na sequência de novo para vocês, mas já vamos entendendo. Parte literal, o nome já diz, né? Já vem da literatura, isso. É letra. E a parte numérica, numeral, né? Vem da parte dos números mesmo. E quando a gente junta, temos um termo algébrico. Ai, que lindo, né? É quase que uma poesia, um poema matemático para vocês. Coisa boa a gente ter amor pelo que ensina, né? É quase uma poesia matemática. E vamos continuando então, olha lá na telinha. Quando a gente fala, então, dos termos algébricos, vamos estudar a estrutura dele, né? Isso. Nessa estrutura vai ter um coeficiente numérico e uma variável ou uma parte literal. Lembrando que pode ser variável ou parte literal, tá? Então, o coeficiente numérico é o número que está naquele termo. E a parte literal é a letra.
Ah, então Simples pronto, assim. né? E aí, mesmo que eu tenha uma fração, mesmo que eu tenha um número decimal, qualquer coisa que eu tiver, o coeficiente numérico é o que envolve a parte de números e a parte literal é a letra. Ah, mas e esse númerozinho aqui foi lá para a parte literal? Esse número é o expoente da letra. Aí vai junto, tá? O expoente da letra vai junto com a variável. Ele tá grudadinho aqui, não se separa. Agora, o número que aparece em frente à letra é o nosso coeficiente numérico. Tá? Beleza. Que isso fique bem claro para vocês, não confundam parte literal com coeficiente numérico. E mais na frente, em outras aulas, nós vamos ver que essa potência da parte literal vai indicar que essa expressão está em níveis diferentes, né? Em graus diferentes. Vamos testar então? Vamos treinar? Vamos lá? Vamos praticar para ver se vocês conseguiram entender? Em cada termo algébrico, diga quem é o coeficiente numérico e quem é a parte literal. Vou chamar coeficiente numérico de CN, pode ser? CN, coeficiente pode numérico. ser. E a parte literal? PL. PL, né? Então, quem é o coeficiente numérico nesse caso aqui? É o 3. É o 3. Quem é a parte literal? É o Z a potência 6. Sexta potência, tá? Então, o expoente vai junto com a parte literal. Quem é o coeficiente numérico agora na B? 4 sétimos. O coeficiente numérico vai ser a fração 4 sétimos. Quem é a parte literal? W ao quadrado, Y ao cubo. W ao quadrado, Y ao cubo. Então, acompanha aí as letras e os seus respectivos expoentes, tá? Beleza. Letra C, quem é o coeficiente numérico? É 5. 5, né? Apenas o número que está antes das letrinhas. E quem é a parte literal? X ao cubo, Y ao quadrado, Z. X ao cubo, Y ao quadrado, Z. Olha aí que bacana. Bem fácil, né? Simples assim. Tranquilo, mas é fundamental a gente saber distinguir o que é uma coisa de outra, tá? Porque lá na frente, quando perguntar, vocês já sabem responder pra gente aí, beleza? Beleza. Ainda falando um pouquinho de expressão algébrica, agora vamos classificar. Por quê? Existe uma classificação. Tudo na matemática tem uma organização, né? E a gente agora classifica as expressões. Vamos ver. As expressões algébricas serão classificadas de acordo com a quantidade de termos algébricos. Então, eu vou olhar agora para a minha expressão algébrica e vou contar quantos termos algébricos, lembrando que termos algébricos é a composição de letras e números, eu tenho naquela expressão. E de acordo com essa quantidade, eles serão classificados. Primeira classificação, monômio. Falando de português, não lembra um pouquinho a monossílaba? Sim, que segue o mesmo princípio. Uma sílaba. Uma sílaba. A monossílaba, uma sílaba. Na expressão algébrica, monômio tem um termo só. Um único termo algébrico. Então tá tudo junto aqui, ó. Sem nenhuma operação de adição ou subtração. Isso. 6 vezes x ou 6x. 2x ao cubo, y ao quadrado. 3/4 de x. Tem um termo só, Tem monômio. Só um. Tá bom? Então, olha aí, vamos anotar. Agora é a hora daquela anotaçãozinha que você precisa fazer, né? Se você não está construindo o seu mapa mental, mas está fazendo um resumo, anota agora. Classificação, né? Das expressões. Monômio. Um termo algébrico. Termo só. Um termo. Aí é claro que a gente, na pegada, já sabe que binômio tem dois, tem né? dois. Dois. Binômio, é como se fosse... Então calma. Tri vai ter 3. Trinômio vai ter 3. E tetranômio? Não, poli. Lembra lá da sílaba? Polissílaba também. Ah, ela... Né? Você falou tri, eu pensei no tetra logo. Não, passou de 3, já vai ser poli. Polinômio. Igualzinho no português. Igualzinho no português, na polissílaba. Quando chegar na parte de português, a galera já vão saber um monte de coisa. Então, pronto. Mas agora vamos lá, né? Uma página por vez. Vai construindo o seu resumo, que vai ficar bem mais tranquilo. Fica a dica, tá bom? Olha lá, então, na telinha. Monômio, um único termo. Então, vamos agora ao binômio. Binômio são expressões algébricas formadas por 2 termos algébricos. 2. E olha só que interessante. Lá nós vimos 4x. Aqui nós temos 4x, não, é 6x, né? 6x. 6x, acabou. Aqui nós temos 4x mais 2y. O que vai ligar esses termos algébricos é uma operação de adição ou subtração.
Atenção, o que vai ligar para diferenciar monômio, binômio, trinômio é a adição ou subtração de termos algébricos. Isso mesmo, aqui a gente tem 2x ao cubo menos 3y ao quadrado. Aqui a gente tem 3/4 de x menos 3/5 de z. Então, tudo isso, envolveu uma adição e uma subtração no meio, tem 2 termos, é binômio, tá? Como já foi falado, dando sequência, a gente vai ter o trinômio. Que lindo! Trinômios são expressões algébricas agora formadas por 3 termos algébricos, sempre separados por adições e subtrações. Olha só, 6x mais 8y menos 5z. Olha que interessante, nós dissemos que esse sinalzinho de vezes não precisa aparecer, ele está aqui. Mas nem sempre vai aparecer, tá bom? Então só cuidadozinho. Ele tá aqui reforçando que aqui tem uma operação de multiplicação, né? Isso. Até eles se habituarem, né? Relembrar isso sempre. Aqui a gente tem x ao cubo menos 3y ao quadrado mais 2z ao cubo. Até a leitura já é direta. Já é direta. A gente não fala vezes, né? A gente fala x ao cubo menos 3y ao quadrado mais 2z ao cubo. E aí tem aluno que está gritando lá o seguinte: professor, esse último aí não é um trinômio. Verdade, não é. É um binômio. Então ele está aqui no slide, mas para a gente reforçar que ele não está no lugar certo. Tá errado. Ele veio para cá, é enxerido. Enxerido. Esse aqui é um binômio, tá? Binômio. Beleza? Beleza. Ai, eu fico gritando na sala, não precisa gritar, a gente escuta, calma. A gente viu como a gente sabe? A gente tem um ouvido biônico aqui. Tá bom? Vimos o monômio, vimos o binômio, o tri, agora vamos ver o polinômio, assim como na língua portuguesa já falamos, né? Quando temos mais de 3, né? 4 ou mais termos, lá na língua portuguesa, 4 ou mais sílabas é polissílaba. E aqui a gente tem o polinômio, né? Então, olha lá, 1, 2, 3 operações, vai nos dar aí um total de 4 termos, né? Então, 4 termos ou mais, chamamos de polinômio. Essa de baixo aqui tá bonitinha, né? Tá bonitinha, né? 2x à quinta mais 4x à quarta. Eles estão pensando, tá, para dar o nome aos boi tudo bem, mas vai precisar fazer operação com isso? Lembra que nós falamos que essas letras são variáveis? Vai ter a situação, e aí vai ser legal, porque eu lembro que a primeira vez que na aula, né, quando eu vi a aula, eu vi aquele negócio da máquina de calcular, eu fiquei apaixonado, porque assim, a máquina de calcular entra um número e sai uma resposta. Cada letra vai sugerindo um número diferente. Isso mesmo. É mais ou menos aqui, eu tenho um X. Porque eles estão meio preocupados, enquanto a gente está classificando ali o que é um termo, 2, 3, mas na hora de fazer operações? Não, até porque é o seguinte, vocês já aprenderam a fazer operações com números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais. Vocês aprenderam a fazer expressões numéricas. Então, depois que eu tirar a letra e colocar um número, vai virar o quê? Expressão numérica. Então tá fácil. Vamos lá, então. Vamos treinar? Vamos praticar? Vamos ver se a gente entendeu essa questão da classificação? Olha lá. Classifique as expressões algébricas de acordo com a quantidade de termos algébricos. Então aqui é para dizer se é monômio, binômio ou trinômio? Isso mesmo. Tem uma operaçãozinha de mais aqui? Tem. 2x mais 5, então é um binômio. Agora tem 2 operações de mais, ou seja, 3x ao quadrado mais 4x mais 6. Temos um trinômio. E aqui? Aqui tem... aqui é polinômio. Não, mas é só vezes, não tem mais nem então menos. Aqui é como se fosse uma coisa só. Não temos operação de adição nem de subtração. Então ele é um monômio. Tá bom? E agora aqui, um termo, 2, 3, 4, 5. Então aqui ele é polinômio. Tá? Tem vários. Beleza? Beleza. Aprendendo a classificar é importante, porque na continuidade, quando a gente precisar de alguma coisa, fizer referência a vocês já vão saber do que está se tratando, de quem a gente está falando. E agora vamos lá? Valor numérico. Agora começa a partezinha de fazer contas. Aí só um detalhe que eu acredito que nós deixamos passar um pouquinho, faltou, é o seguinte: quando os termos algébricos são semelhantes, a gente pode juntá-los, tá? Mas acho que mais para frente a gente pode até pegar numa aula e tal. Mas assim,
Quando eu junto os termos semelhantes, eu faço igual eu fiz com as radiciações. Eu tenho 5 raiz quadrada de 3, mais 7, eu somo os números e deixo a letra. A gente pode somar, né? 7A com 5A. Isso, né? A gente só pode se somar for igual. 6B com... Só igual. Se a parte literal for igual, a gente pode somar, tá bom? Beleza. Somar, subtrair, enfim. Mas agora vamos de valor numérico de uma expressão. Agora eu fiquei preocupado. Não, mas é legal. Um polinômio tem um monte de termo. Mas e é legal. com potência 5, potência 4. Não, mas fica tranquilo, é legal. É legal porque só tira a letra e coloca o número. E aí calcula, lógico, né? Mas é tranquilo, é legal, vocês vão gostar de certeza. Olha lá então. Falando de valor numérico de uma expressão, como funciona? Para calcularmos o valor numérico de uma expressão algébrica, basta trocarmos as letras por seu respectivo valor numérico. Aí vem um pedido de atenção. Devemos ficar atentos aos sinais dos números e os sinais operacionais das expressões. Vocês viram que o que liga termos algébricos são adições e subtrações. Então, quando eu for substituir o meu coeficiente numérico na equação, tem que ficar atento a esses sinais, porque na hora de fazer jogo de sinal, lembra números inteiros? Lembro sim. Vai ser mais ou menos isso. E aí, a carinha fica assim, assustada? Não, né? Não precisa ficar suando. Vamos junto aqui com o nosso... É um tigrezinho isso aí? Acho que é, né? É um tigre? É um gatinho. Nossa, gatinho. Então não fica assim suando, não fica nervoso, porque a gente vai mostrar para vocês o passo a passo de como fazer isso, tá? Mas é simples, ali na regrinha já dizia, né? Retiramos as letras, colocamos os números. Mas que números? O exercício vai fornecer. Isso. O exercício vai dizer o A vale 4, o B vale 5, o X vale 3. Então eu não vou precisar adivinhar. Não vai inventar nada. Vai dar no exercício lá, então, a expressão e o número. Isso. Só substituir e partiu solução. Aí é só calcular, tá bom? Entendi. Beleza? Entendi. Chega de suador? Vamos junto? Então olha lá, vamos treinar. Então quando a gente fala na prática, aí que a coisa fica boa. Vamos ver. Dada a expressão algébrica 2x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 3x menos 6, determine o seu valor numérico para x igual a menos 2. Mas negativo tinha que ser, né? Ou seja, no lugar do x, o que a gente vai fazer? Colocar o menos 2. Olha lá, então toda vez onde aparecer o x, coloca um parênteses para não ficar, para não ter equívoco, tá? Coloca o parênteses e, claro, coloca também os sinais certinho. Então, se é menos 2, onde tiver x, você vai substituir o x pelo menos 2. Se tem expoente, continua tendo, tá? Continua expoente, tá bom? Beleza. E agora vamos calculando, agora que são elas. Por quê? Porque a gente precisa pensar nas regras da potenciação, né? Primeiro a gente resolve as potências, né? Isso. Né? Preste atenção no menos 2, onde ele foi colocado, e agora vamos resolver a potência. Menos 2 ao cubo. Acho que vai dar menos 8. Menos 8, que é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos com menos mais, e mais com menos, menos. Menos 2 ao quadrado. Vai dar mais 4. Porque agora é menos com menos, né? Então vai dar 4 positivo. E aqui só desce o menos 2, porque não tem expoente, ou melhor, expoente 1 é ele mesmo, né? Beleza. Agora podemos resolver os produtos, as multiplicações, né? Perfeito. E aí, tomando cuidado com as regras de sinais. 2 vezes 8? 16. Menos com mais? Menos. Menos 16. 2 vezes 4? 8. Mais com mais? Mais. 3 vezes 2? 6. Menos com menos? Mais. Olha aí. Então, a gente tem que observar esses detalhes. O menos 6 repete aqui. Certo? Beleza. Temos valores opostos, podemos eliminar, né? Verdade. Olha lá, dá para eliminar, porque eu tenho 6 e eu perco 6. Zerou. E vamos trabalhar apenas com essa situação aqui. Eu devo 16, mas eu tenho 8. Eu vou ficar devendo 8 ainda, né? Então, infelizmente, eu vou ficar ainda devendo 8. Então, eu vou dar uma limpadinha aqui no visual para vocês conseguirem enxergar na sua totalidade a nossa expressão algébrica, onde substituímos o valor de x por menos 2. Toda vez que apareceu o x, a gente tirou o x e colocou menos 2. Beleza.
passo a passo, direitinho. É trabalhoso? É. É difícil? Não, não é difícil. São as operações que nós aprendemos, só que agora aplicadas dentro da álgebra. É que tem diferença, né, do trabalhoso para o difícil. É verdade. Por exemplo, roçar um alqueire de terra não é difícil, não, mas dá trabalho, porque tem que olhar se tem alguma coisa, tem que tirar, tem que... Então, é trabalhoso, mas não é difícil, né? Cansa. Então, aqui nós vamos... Só que assim, mas quem é fazendeiro, né? Nós vamos ser bonzinhos. Vamos lá, então. Vamos já trabalhando a máquina de calcular. Então, o que é a máquina de calcular? Já vamos entendendo, porque a gente vai fazer uso nas aulas posteriores aí. Essa máquina de calcular é fácil, né? Então, eles vão dizer assim, é a calculadora? Pode ser. Poderia ser. E é legal porque, assim, se nós pegarmos uma expressão numérica, nas calculadoras modernas, hoje, você consegue escrever a expressão numérica todinha. Se você escrever direitinho, substituindo os números certinho, colocando parênteses e sinais certinho, ele vai te dar a resposta. Só que não vai ter o passo a passo, certinho. Ele vai te dar o número final, vai dar -8, acabou. Te deu aquele número, só tu não sabe como chegou naquele número. Então, por enquanto, essa máquina de calcular não é a calculadora. Até porque a calculadora é a máquina de fazer conta. A máquina de calcular, ela faz um processo diferente. E eu vou deixar a criadora da máquina falar. A criadora. Quando a gente fala de máquina de calcular, o que acontece? Vai entrar um valor e lá dentro vai acontecer uma operação. Por exemplo, ali naquele exercício anterior entrou o -2. Aí, entrando o -2, o resultado foi -8. Mas se tivesse entrado outro valor, se tivesse entrado 0, se tivesse entrado 2 positivo, com certeza o resultado final era outro, né? A operação lá dentro da máquina é a mesma, mas depende de quem? Do número que está entrando. O número que está entrando vai resultar um final diferente. Então quer dizer que quem vai programar a máquina é a expressão algébrica? Isso, a expressão. Então, quem está ali dentro da máquina vai fazer a operação determinada e vai sair um resultado. Tá certo? Vamos lá dar uma olhadinha, então? Olha lá. Quando a gente fala de máquina de calcular, por exemplo, temos uma expressão aí. 2x² mais 3x. Beleza. Beleza. Isso aí é a expressão que vai acontecer, a operação que vai acontecer dentro da máquina. Beleza. Beleza, né? Se entrou um x2... Então, vai ter que sair um número lá fora que resulta desse valor aí. Isso, então eu vou pegar e elevar o 2 ao quadrado. Vai dar 4. 4. 2 vezes 4. 8. 8 mais 3 vezes o x é 2. É 2, fica 6. 3 vezes 2, 6. E temos 8 mais 6. Então vai sair 14? Isso mesmo, o número que sai lá é o 14. E aí, flagrou? Curtiu? Então, na máquina de calcular é assim que acontece. Temos uma expressão lá dentro da máquina, nesse caso um binômio, né? 2x² mais 3x é um binômio. Dois termos. Já classificou, já binômio. Entrou um binômio aqui, ó, entrou um binômio na máquina, só que nós demos o valor de x igual a 2. Poderia ter dado outro valor? Poderia. Quem vai determinar isso é o exercício para vocês. E se fosse outro valor, a saída não ia ser 14, ia ser outro número. Outro número. Entendi. Entendeu? Fácil, né? Então, com isso, claro, né? Não fica... Aí é o quê? Aí, ó. Fica tudo fácil, hein? Tá revoltado. É o quê? Não, gente, é fácil, é fácil. Vamos animar? Lá vem ele, o nosso amigo Cascão, porque ele traz a pegada da animação e ele desanima, galera, porque é hora de praticar. Dentro desse mesmo contexto, falando da máquina de calcular, a gente vai para a prática, tá? Vamos junto? Olha lá. Então... Determine o valor numérico da expressão algébrica 3x² mais 2x² menos 5x mais 8 para x igual a 1. Vamos lá. X igual a menos 1. Menos 1, né? Vamos fazendo aqui? Vamos. Vamos lá. Então, a gente sabe que em cada espacinho onde está o x, a gente vai ter que colocar o... Menos 1. O valor que foi dado aqui no exercício, tá? Então, o valor é menos 1. Então, menos 1 aqui, menos 1 aqui, menos 1 aqui. Beleza? Beleza. Vamos mais rapidinho e vamos que vamos.
Quando a gente fala de expressão, a gente vai ter que idealizar primeiro aquelas situações mais importantes que se faz primeiro. Fizemos primeiro as potências, Isso. né? Então, vamos lá. 3 vezes quem? Menos 1 ao cubo é menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1? Fica menos 1. Menos 1. Mais 2 vezes menos 1 ao quadrado? Vai dar mais 1. Um positivo agora, Isso. porque menos com menos vai dar mais, né? Já podemos resolver aqui, ó, menos com menos? Mais. Mais. 5 vezes 1? 5. 5 mais 8. Resolvendo agora aqui as nossas multiplicações, 3 vezes menos 1. Menos 3. Mais 2 vezes 1. 2. Mais 5. Mais 8. Podemos somar todos os positivos, né? Podemos. E aí a gente tira dos negativos. 8 mais 2, 10 mais 5, 15. 15. Eu tenho 15 positivo. Tiro 3. Vai ficar com 12. 12 ainda Positivo. Beleza? Beleza. Olha aí que legal. Então, entrou o menos 1, o resultado foi 12. Agora, se eu tiver uma outra expressão, ou poderia ter até a mesma, e entrasse outro valor, resultado diferente, né? Mas vamos lá, vamos fazer mais uma? Vamos. O valor numérico da expressão, 5x ao quadrado menos 7x mais 12. Agora o x é 2. Então, no lugar onde tem x, eu vou colocar um parênteses e vou substituir por 2. 2, certo? Ó, tá vendo aqui onde teve o x? Vamos lá, vamos fazer primeiro a Potência. potência. 2 ao quadrado? 4. 4 vezes 5? Vai dar 20. Vamos fazer direto já? Fica Vamos, melhor, vai, né? então Ó, fica aluno do aquecendo primeiro já. ano, né? Ó, estamos esquentando já. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 5, 20. 20. Menos. 2 vezes 7? 14. 14 mais 12. 12. Vamos agora fazendo a operação normal. 20 tira 14. Vai ficar 6. 6 mais 12? 18. 18 positivo. Não é difícil, não. É fácil. Não. Dá. Professora Aldelina, fácil? Ah, essa é fera em matemática. Muitas interpretações desde 2000 e bolinha. Né? Ainda não entendeu? Que tal mais uma? Vamos ver? Mais uma? Claro que aqui a gente não deixa por menos. Determine o valor numérico da expressão 6x ao cubo menos 8x ao quadrado mais 4x mais 1 para x igual a 1. No lugar do x, a gente vai colocar quem? 1. Então vamos lá. No lugar do x, a gente tira o x e coloca um parênteses, né? Aí, parênteses ao quadrado mais 4 vezes quem? X mais 10. No lugar do x, colocaremos quem? 1. Então, toda vez onde tinha o x, a gente substitui por 1. Eu lembro que na aula de potência, se a base é 1, vai dar sempre 1. Ah, sim. Então, a gente já sabe que 1 positivo, o resultado sempre 1, né? Então, 1 ao cubo, 1. 6 vezes 1? 6. Menos 1 ao quadrado, 1 vezes 8? 8. Mais 4 vezes 1? 4. 4 mais 10. 10. Podemos juntar os positivos, tirar do 8, ou podemos ir fazendo no passo a passo, né? Olha aqui. Eu tenho 6, mas eu devo 8. Vai ficar devendo 2. Eu estou devendo 2. Mais 4 mais 10. Agora ficou melhor, né? Eu devo 2, mas eu tenho 14 aí, Então né? vai ficar com 12 de troco. Isso, já podemos fazer tudo junto. Ó. Eu tenho 4. 10. Eu tenho 4 e eu tenho 10, quer dizer que eu tenho 14, né? E aí, se eu tenho 14, tira 2, restou... Fica com 12. 12. Vai pagar o pastel hoje, né? Tem 12. 12 reais. Tem 12. Verdade. Dá de comprar dois pastelzinhos pra 2 gente. pastéis. É. E aí, entendeu? O valor numérico de uma expressão algébrica, gente, é muito simples. É só tirar as letrinhas e colocar o valor que o exercício está te fornecendo. O exercício que vai te dar. Agora, claro, as operações na hora de resolver que Aí tem que ter atenção, é um detalhe da expressão numérica, Isso. né? Esse detalhe aí é um detalhe que eu acredito que em algumas aulas, assim, de maneira solta, nós vamos fazendo uma aqui, outra ali, mas é um detalhe que, se você percebeu que está defasado ainda, pega algumas, refaz, essas aqui mesmo. Ou uma brincadeirinha, aqui está x igual a 1. Faz para o x igual a 2, x igual a 3. Ah, mas como é que eu vou saber se está certo? Compara com o teu colega. Isso, olha vai com o colega. Aqui, eu fiz com 2, tu fez, eu fiz. Deu igual, parabéns. Deu igual. Perfeito. Isso mesmo, tá bom? E claro que nas atividades de sala tem mais prática. Mas antes disso, brincando com os números. Vamos lá, qual é a perguntinha de hoje? Pense e responda. Álgebra. Nada melhor do que um negócio abstrato, né? Aula de álgebra. E o negócio é que 95% das pessoas erram esse teste. Eu não acredito.
Bora ver. A bolinha mais uma bolinha é igual a 10. Bolinha vezes um quadrado mais um quadrado é 12. A bolinha vezes um quadrado menos um triângulo vezes a bolinha é igual a bolinha. Então quanto que é o triângulo? Ô, miséria! Quanto que é? Diz aí. Agora é com vocês, né? Junto com esse monte de figura geométrica aqui. Na verdade não é uma bolinha, né? É um círculo, né? Círculo. A bolinha a gente já sabe que é uma esfera, né? Tá, não vamos também ao pé da letra também não, né? Por favor, Por favor, né? Por favor. Então agora vamos às atividades de sala, né? A gente volta um pouquinho com a revisão, mas já vai se preparando para essa parte aí do valor numérico, da expressão e junto com tudo isso resolva o nosso desafio. Bolinha, quadrinho, mas o negócio é quadradinho, o negócio é saber quanto vale o triângulo. Então até mais, até já!